Olá, gente. Eu estou passando por aqui para falar de dois assuntos. O primeiro assunto tem a ver com o jejum promovido pela Presidência da República e o outro assunto tem a ver com Santa Ceia online. Eu vou começar pela Santa Ceia online. Nós não vamos ministrar Santa Ceia online porque para que alguém participe da Santa Ceia, ela precisa estar habilitada, assim como alguém que participa do batismo está habilitado para participar do batismo. O sacramento do batismo, o sacramento da Santa Ceia, há essa necessidade dessa habilitação para isso. Há pessoas que estão confinadas na mesma casa e elas estão quase que obrigatoriamente confinadas. Não há nem a liberdade de você convidar uma pessoa para estar habilitada ou não. Então, para não gerar esse tipo de questão, nós não vamos fazer a Santa Ceia online. Nós vamos aguardar esse próprio sentimento de esperar até quando chegar esse momento. Vai ser muito importante, porque nós estamos num momento em que a igreja está triste, porque ela não consegue celebrar de maneira plena a sua liberdade. Hoje por conta de um problema de saúde, em outras épocas por conta de problemas de perseguição. Então esses são os sentimentos que a gente sente. São nesses momentos em que a igreja ficou impossibilitada de vivenciar tanto da maneira litúrgica como da maneira do socorro, da maneira da assistência aos pobres, por exemplo, da comunhão cristã. Há épocas, fases na história da igreja em que a igreja passa por isso, e o nosso sentimento não é de mascarar essas coisas. Nós vamos orar, vamos clamar para que o Senhor mude essa história. Vamos estar juntos estudando a Bíblia, vai haver a ministração da mensagem, mas a Santa Ceia, a Eucaristia, nós vamos aguardar, e que, se Deus quiser, estamos orando por isso, o mais rápido possível nós vamos voltar a vivenciar essa experiência. Bem, o outro assunto tem a ver com o jejum promovido aí pela Presidência da República. Eu acho que os políticos tomam iniciativa para tudo, né? O pêndulo da história mostra que às vezes essas coisas estão muito mais secularizadas e em outras épocas essas coisas estão muito mais voltadas assim para um conceito religioso. Eu prefiro falar de jejum lembrando que nós já estamos numa quarentena, e essa quarentena se chama Quaresma. Nós estamos na Quaresma. Quaresma é tempo de jejum, oração, dedicação à leitura, à comunhão. Então eu convido você a vivenciar a Quaresma. E se ela tiver que começar nesse domingo, que comece nesse domingo. Além do mais, esse tempo é tempo da gente jejuar. E como igreja nós já estamos falando sobre oração, sobre jejum. Essa semana nós começamos um devocional e no primeiro dia da semana eu já comecei falando sobre a maneira que a igreja se consola, e ela se consola através da Bíblia, através de Cristo, pelo seu Espírito na nossa vida, através da oração, através do jejum. Essas são as maneiras que a gente busca consolação e não no entretenimento. Então, no meio de um conflito desse que nós estamos vivendo, não era para a gente se entregar ao entretenimento. Nós precisamos de vida devocional. Então, sim, é uma convocação histórica, milenar da igreja. Há momentos como esse e momentos de Quaresma e de Semana Santa. Então, nem se fale na Semana Santa. Então, é momento de jejum. Que toda a igreja de Jesus Cristo esteja jejuando, esteja vivenciando essas disciplinas espirituais. Eu gostaria de terminar minha palavra aqui lendo a passagem de Isaías 58, a partir do versículo 6, porque para mim o jejum ele é um tipo de privação para a dedicação da experiência devocional. Então a gente ali, sem se dedicar ao alimento, mas dedicado à oração, à leitura, à meditação, ao louvor. Então concentrado, a gente dependendo dessa experiência e não do alimento, certamente isso revela essa atitude de jejum que é muito mais precisa sendo feita dessa maneira. Mas não existe só esse jejum de privação, existe o jejum de ação, aquele jejum que a gente precisa realizar determinadas coisas. E eu termino a minha participação
falando que tipo de jejum é esse que está lá em Isaías no capítulo 58, versículo 6, quando o Senhor começa a questionar o seu povo dizendo: o jejum que desejo não é este? Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente seguirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente.